Atenção rubro-negros, atenção rubro-negras, Ravi Porto na área. E você já sabe, eu tô aqui para falar do mais querido, do favorito, do maior time do mundo, o nosso Mengão. Mas antes, solta a vinheta. Então, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou enumerar os 10 melhores jogadores que eu vi jogar com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. Logicamente, naquela geração de 80, de Zico, Adílio, Nunes, Tita, Andrade, Leandro, enfim, eu não era nascido, eu nasci em 1991, então não vou falar deles. Eu também decidi deixar de fora os jogadores do atual elenco, porque eles ainda estão construindo a história deles, mas se bem que caberiam aqui, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, mas eu também deixei de fora. Então, feito esse recorte, vamos para a lista dos 10, do 10º até o primeiro, beleza? Vamos lá. Tem uma colinha aqui para ajudar. Em 10º lugar, Ronaldo Angelinho, o Magro de Aço, ele que chegou no Flamengo lá em 2006, já fazia parte do elenco campeão da Copa do Brasil, mas só nos outros anos que foi se firmando da nossa zaga. Teve grandes companheiros também, teve o Fábio Luciano, depois teve o Álvaro, que tomou conta da posição ali em 2009, teve o David Braz também, mas ele se notabilizou por ser um zagueiro muito seguro, extremamente raçudo, e claro, a gente não pode esquecer daquele gol de cabeça contra o Grêmio na última rodada do Brasileiro de 2009, que acabou nos dando o hexacampeonato. O que pouca gente se lembra daquele campeonato é que o Magro de Aço quase teve a perna amputada em 2009, quase abandonou a carreira, fez um tratamento intensivo e voltou, ainda bem, para fazer o gol do título, beleza? Em nono lugar, o nosso lateral esquerdo, que fez ali uma grande dupla, que marcou a geração, ele na lateral esquerda e o Léo Moura na lateral direita, que é o Juan Maldonado. Ele que chegou ao Flamengo também em 2006, fez parte daquele título da Copa do Brasil, inclusive fazendo gol no segundo jogo da final contra o Vasco, aquele golaço, aquele chutaço, acho que a maioria se lembra, e foi um cara muito regular, até 2010, quando ele ficou, ele foi muito regular, tomou conta, infelizmente em 2009, na maior parte do Campeonato Brasileiro, ele estava machucado. O Everton, aquele mesmo Everton que depois foi para o São Paulo para ganhar título e não ganhou nenhum e agora está no Grêmio, ele que foi o lateral esquerdo na maior parte do tempo, mas o Juan conseguiu se recuperar a tempo e voltou a jogar e marcou a passagem dele com uma Copa do Brasil, 3 campeonatos cariocas e 1 brasileiro. Em 8º lugar, ele que marcou ali o começo da minha vida de idolatria pelo Flamengo, Atirson, que começou como lateral esquerdo, jogou muito pelo Flamengo, acabou sendo revelado em 96, ficou até 98, depois foi emprestado para o Santos no mesmo ano, acabou voltando ainda em 98 pelo Flamengo, acabou indo jogar fora, foi para Juventus, Bayer Leverkusen, fez ali, teve ao todo 4 passagens pelo Mengão entre 96 e 2004, mas o Atirson aí acabou marcando história, era um cara que tinha classe, que tinha visão de... Fez parte ali daquela equipe de 2004, que chegou até a final da Copa do Brasil, infelizmente acabou com aquela derrota fatídica, né, para o Santo André, que a gente não gosta de lembrar, mas teve uma passagem marcante e jogou muito com a camisa do Flamengo. Em 7º lugar, muita gente aí vai chiar comigo, vai reclamar porque é ídolo de times rivais, mas eu vi jogar muito com a camisa do Flamengo, torci muito por ele, e tenho uma ótima lembrança, principalmente do ano de 2004, que é o Felipe. O Felipe que chegou em 2003 no Flamengo, mas naquele ano acabou sofrendo com várias contusões, mas em 2004, de fato, ele comeu a bola, acabou destruindo naquele ano, inclusive valeu para ele uma convocação para a Copa América com aquele drible, aquele elástico com a perna esquerda que puxava para o lado, totalmente imprevisível, chegou a ser comparado até com Garrincha e acabou sendo marcante, tanto na conquista do Campeonato Carioca daquele ano,
como na permanência do Flamengo na primeira divisão, naquele período que foi bem difícil. Acabou indo para a Copa América, como eu já falei, foi campeão. Naquela Copa América, aquela mesma que o Adriano fez aquele golaço no final com o passe do Diego, fez aquele golaço em cima dos argentinos. Enfim, ele ficou na história do Flamengo, pelo menos para mim, na minha memória afetiva ficou, mas infelizmente isso não se traduziu em tantos títulos, porque ele ficou apenas aí com o campeonato carioca. Beleza? Em sexto lugar, outra figura controversa, Léo Moura. Pois é, Léo Moura jogou demais com a camisa do Flamengo, praticamente não, exatamente uma década defendendo o manto rubro-negro. Chegou lá em 2005, jogou demais, comeu a bola, fez história, marcou a sua passagem, construiu a sua história. Infelizmente, nos anos posteriores, a despedida dele do Flamengo foi em 2015, acabou falando besteira, trocou os pés pelas mãos. A torcida do Flamengo até hoje tem muita bronca com ele, mas não dá para negar que ele jogou demais, que ele foi um cara que deu sangue enquanto esteve por lá e deixou títulos marcantes, 2 Copas do Brasil, a de 2006 e a de 2013, 5 campeonatos cariocas, olha só, e 1 brasileiro. Talvez tenha faltado aí 2 coisas para o Léo Moura, um título internacional e um pouco mais de carinho pela torcida que tanto o abraçou e que tanto o consagrou, né? Mas fica o registro, um dos melhores que eu vi jogar. Em quinto lugar, o Anjo Louro da Gávea, Sávio. Pois é, ele que formou ali o ataque dos sonhos naquela época, em 95, ele, Romário e Edmundo, que no fim das contas acabou não dando tão certo, mas ele ficou marcado na sua passagem pelo Flamengo. Ele acabou sendo revelado ali em 92 e ficou até 97 jogando no Flamengo, jogou muito, jogou demais, era um cara rápido, habilidoso. Ele acabou também em 95, como eu disse, fazendo essa dupla de ataque. Depois dessa passagem, ele foi para o Real Madrid, jogou em outros times da Espanha. Em 2006, acabou voltando para o Flamengo, mas fez apenas 10 partidas, não marcou nenhum gol. E no começo de 2007, já foi embora de novo para a Espanha para defender a Real Sociedad, da segunda divisão espanhola. A segunda passagem não foi tão boa, mas com a bola no pé, principalmente na década de 90, foi um sujeito monstruoso de se ver jogar. Em quarto lugar, esse cara que tem um espaço muito especial no meu coração e acredito no coração de muitos rubro-negros, que é o Júlio César, esse goleiraço que marcou a história do Mengão. Ele não tem tantos títulos, mas é um cara que sempre foi raçudo, que sempre se entregou e de fato nos fez escapar de disputar a segunda divisão mais de uma vez. Ele acabou sendo promovido aos 17 anos, em 1997, e foi durante muito tempo reserva do Klemer, só que a partir do ano 2000 ele tomou conta da posição. O Klemer acabou saindo de fato, depois foi para outros times, foi para o Internacional, mas o Júlio César ficou ali no Flamengo até 2004 e as memórias do Júlio são as melhores de um cara raçudo, de fato, identificado com o Flamengo. Em 2018 ele voltou para o rubro-negro carioca para encerrar sua carreira, uma passagem de 3 meses, 2 jogos apenas, se não me engano foi o Boa Vista, e o último pelo Campeonato Brasileiro com o América Mineiro. Eu inclusive acho que ele tinha condições de ficar mais tempo, mas isso não aconteceu. Mas aquela despedida dele com mais de 50 mil pessoas no Maracanã, confesso que eu chorei naquele dia, me emocionei. O Júlio aí, que jogou aí 3 Copas do Mundo pelo Brasil, um cara fora de série, um goleirão, foi na Inter de Milão, fez carreira, foi melhor goleiro do mundo, enfim, e sempre foi rubro-negro e está nos nossos corações. E ele terminou a carreira dele, as passagens dele pelo Flamengo, com uma Copa dos Campeões Mundiais, uma Copa Mercosul, uma Copa dos Campeões, aquela dos campeões dos estados, e 4 campeonatos cariocas. Na terceira posição, outro que está no meu coração, no coração de muitos rubro-negros também, Dejan Petkovic, esse mesmo gringo,
mais brasileiro do futebol nacional. Ele que chegou no Flamengo no ano 2000. Muita gente acha que ele veio direto do Vitória, mas na verdade depois do Vitória ele foi jogar na Itália, no Veneza, e depois veio para o Flamengo. Chegou ali no ano de 2000, mas o ano marcante dele, o primeiro ano marcante dele, foi em 2001, naquela final do Campeonato Carioca, aquele golaço de falta lá no cantinho do Elton, que fez os 3-1 e deu o título pra gente. Ele depois acabou saindo do Flamengo em 2002, foi pro Vasco, depois jogou Fluminense, foi pro Catar, jogou até pelo Atlético Mineiro, teve passagem por outros times, enfim. E só em 2009 acabou voltando para o Flamengo num acordo para pagar uma dívida que o Flamengo tinha com ele. Resultado, voltou, ficou ali devagarzinho, aos pouquinhos foi entrando e simplesmente foi fundamental para aquela conquista do Brasileiro de 2009. Fez gol olímpico, deu assistência, aquela dupla com o Adriano também. Aquele time ali teve uma hora que começou a jogar por música, comandado pelo Andrade. E tem dois momentos que eu acho muito marcantes daquele campeonato brasileiro de 2009. Primeiro, os gols olímpicos do Petkovic, né? Que ele fez 2, se não me engano. Um, inclusive, contra o Atlético Mineiro. E o outro foi aquele golaço que ele fez contra o Palmeiras. No meio da passada, ele acertou um chute no cantinho, sem chance para o Marcos. Enfim, foi fundamental. E a idolatria com relação a ele, principalmente por conta dessas duas passagens, ficou no coração da gente. Acabou sendo aposentado ali praticamente à força em 2011 pelo Luxemburgo, mas marcou a sua passagem como um dos maiores ídolos, apesar de não ter tantos jogos, mas um dos maiores ídolos do Mengão. De títulos, 2 cariocas, uma Copa dos Campeões e um Campeonato Brasileiro. Falando aí em 2009, estou aqui na minha colinha, a gente não pode deixar de falar do Adriano Imperador, na segunda posição. Adriano Imperador, que a gente não tem palavras para dizer o que esse cara jogou na carreira toda e também com a camisa do Flamengo. Ele subiu no ano de 2000, naquele time, ficou ali pouco tempo, ficou ali muito no banco, não teve uma passagem tão notável nessa primeira, porque em 2001 ele já foi vendido para a Inter de Milão e por lá foi ídolo, ganhou tudo, teve uma temporada no Parma também, mas enfim. Em 2008 teve emprestado um tempo para o São Paulo, quis dar um tempo da Itália. Quando ele rescindiu de fato com a Inter de Milão, em 2009, que ele falou até que ia dar um tempo da carreira, mas pouco tempo depois jogou no Mengão, acertou, se preparou, fez a estreia no Campeonato Brasileiro, naquele jogo contra o Atlético Paranaense, que ele já acabou marcando, e daí foi evoluindo e terminou o Campeonato Brasileiro como artilheiro. Teve 2 artilheiros naquele ano, é bem verdade, Diego Tardelli e Adriano, com 19 gols, mas fez gols marcantes, voltou a ser, talvez tenha sido ali o último momento que a gente viu o Adriano na sua essência, com aquela sua característica de brigador, aquele gol contra o Botafogo principalmente, mostrou muito a característica dele, aquela paulada dele de fora da área contra o Santos. Enfim, marcou sua história e terminou a passagem dele pelo Flamengo com 2 cariocas, uma Copa dos Campeões e um brasileiro. Em 2010 acabou indo para Roma, chegou lá, não teve tanto destaque, teve uma contusão séria no ombro, depois foi parar no Corinthians, teve também lá atos de indisciplina, acabou sendo dispensado. Em 2012 acertou com o Flamengo de novo, mas não conseguiu sequer entrar em campo. Aí já entrou naquela fase de jogador, enfim. Mas isso aí a gente deixa para outro momento, porque hoje a gente está aqui para exaltar tudo o que o Imperador fez com a camisa do Mengão. E em primeiro lugar, o melhor jogador que eu vi jogar com a camisa do Flamengo, eu acho que vocês já sabem, né, levando em conta a lista, Romário, isso mesmo, o baixinho que por mais que tenha tido uma história em outras equipes, inclusive rivais, mas jogou demais com a camisa do Flamengo. Ele chegou
Ali em 95, o Flamengo foi lá e acabou comprando ele do Barcelona na época, o Romário já cotado para ser melhor do mundo e ganhou o título de melhor jogador do mundo pela FIFA, já como jogador do Flamengo, apesar de ter sido aí por tudo que ele fez em 94, principalmente na Copa do Mundo e como jogador do Barcelona, mas quando ele recebeu o prêmio, ele já era jogador do Flamengo, acabou sendo artilheiro várias vezes do Campeonato Carioca, acabou sendo campeão. Eu não esqueço a memória afetiva muito forte que eu tenho daquele jogo contra o Corinthians, que ele dá aquele elástico no Amaral, faz aquele gol quase sem ângulo. Eu era criança, mas aquilo ali me encantou. Romário chegou em 95, acabou jogando bastante ali, depois, nesse ano, ele fez aquela dupla com Edmundo e com Sávio, que era dita a melhor dupla, o melhor trio, aliás, de ataque do futebol mundial, que acabou não dando muito certo. Nesse meio tempo ele acabou indo para o Valência, voltando para o Flamengo, enfim, e ficou no Flamengo durante alguns anos, acabou tendo alguns dissabores quando estava lá também, ficou fora, foi cortado da Copa de 98, acabou não indo por conta de uma contusão, depois ficou na bronca com o Zagallo, que ele disse que tinha condições de ir, enfim, mas ele acabou saindo do Flamengo em 99, antes, inclusive, da final da Mercosul, porque teve um desentendimento ali, teve uma partida que o Flamengo perdeu para o Juventude, e ele acabou levando os jogadores para uma festa lá em Caxias do Sul. O Edmundo Souza Silva, que é Edmundo Santos Silva, na verdade, aquele presidente polêmico do Flamengo, que acabou, enfim, fazendo, segundo aí algumas apurações, algumas matérias da época, acabou fazendo um monte de falcatrua, mas ele ficou chateado, rescindiu o contrato do Romário, que não chegou nem a jogar as partidas finais contra, ali na final, contra o Palmeiras, mas mesmo assim tá lá o nome dele como campeão da Mercosul, jogou demais, ele terminou a passagem dele com uma Copa dos Campeões Mundiais, 2 cariocas e uma Mercosul. Bem, essa foi minha lista. Se você gostou, se você concorda, se você discorda, comenta aí embaixo. Não esquece de se inscrever, ativa o sininho e comenta também se você quer que eu faça uma lista dos 10 piores que eu vi jogar com a camisa do Flamengo. Beleza? O vídeo já está muito longo, vou terminando por aqui. Compartilha com os teus amigos, diz o que você achou. E é isso, saudações rubro-negras.